pessoal, tudo bom? Vamos continuar o estudo das funções seno e cosseno, né? Então, vimos no primeiro vídeo, né, as funções do tipo f de x igual a seno de x, tá? E f de x igual a cosseno de x, né? A gente aprendeu a construir o gráfico dessa função, né? Nós vimos domínio, imagem, período e amplitude, né? O que a gente vai fazer é novamente isso, tá? Construir gráficos, tá? Só que agora numa variaçãozinha da função seno e da função cosseno, né? E novamente, né? Determinar domínio, imagem, período e amplitude, tá? O que vai mudar em relação ao que a gente fez no primeiro vídeo é a lei de formação da função, tá? Antes a gente pegou a função pura, né? Assim, f de x igual a seno de x, ou f de x igual a cosseno de x, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar uma funçãozinha com essa cara daqui, ó. F de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d, ou então cosseno no lugar do seno, tá? O que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente vai fazer é variar, tá? Esses parâmetros aí, a, b, c e d, tá? Esses quatro parâmetros aí, tá? Eles são números reais, então todos pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Com uma pequena restrição que o b e o c, tá? Eles devem ser diferentes de zero, tá bom? Por que isso? Porque se o b for zero, tá? Então toda essa parte daqui, ó, zero vezes o seno disso aqui tudinho, né? Vai embora, vai ficar apenas f de x igual a, é uma função constante, tá? Se o c for zero, eu também vou ter uma função constante. Por quê? Porque eu vou ter c vezes x igual a zero, então eu vou ter b vezes o seno de d. Isso é uma constante, ok? Então, o que a gente vai fazer é justamente isso, tá? A gente vai analisar o efeito de cada um desses quatro parâmetros aqui, tá? Sobre o gráfico da função, tá bom? E no próximo vídeo, né, a gente vai fazer algumas aplicações, vai resolver alguns exercícios, tá ok? Bom, a gente vai analisar, tá, cada um desses parâmetros separadamente primeiro, tá? E depois a gente junta tudo numa única função, tá? Então, primeiramente a gente vai estudar, vai observar funções com essa carinha daqui, f de x igual a mais o seno de x. Então, o que é que eu faço? Dado um x, né? O que é que eu faço? Calculo o seno dele. Calculado esse seno, eu vou somar esse a, que é um número real, tá? Bom, vou pegar, por exemplo, aqui a função f de x igual a 2 mais seno de x, tá? Para esboçar esse gráfico, eu vou montar uma tabelinha, como a gente fez no primeiro vídeo, tá? Então, tá aqui, ok? Só estou pegando menos valores aqui para x, tá? No primeiro vídeo, a gente estava montando, né, aquele gráfico lá da função seno, eu saí variando de π sobre 4 em π sobre 4, né? Dessa vez eu estou variando de π sobre 2 em π sobre 2, então estou pegando, tá aqui minha circunferência trigonométrica, tá? Aqui o eixo dos cossenos, eixo dos senos, e eu estou pegando esses arcos aqui, né? O de 0, π sobre 2, né? 90 graus, π, ok? 3π sobre 2 e 2π, né? Tá o 0, 2π aqui, ok? Tá o π sobre 2 aqui, o π e o 3π sobre 2. Então, eu estou pegando esses arcos aqui, ok? Então, ó, quando x é zero, seno de 0 é zero, tá? Então, daqui para cá o que eu faço é calcular o seno, tá? E daqui para cá o que, é que eu estou fazendo? Eu estou somando duas unidades, ok? Bom, quando x é π sobre 2, seno de 90 graus, né? Π sobre 2 radianos, seno é 1, tá? Quando eu somo duas unidades, eu tenho 3. Quando x é π, o seno é 0, mais 2 dá 2. Quando x é 3π sobre 2, o seno é menos 1. Quando eu somo duas unidades, dá 1. E quando x é 2π, o seno é 0. Quando eu somo duas unidades, tenho 2. Tá? Bom, os pontos, né, que eu vou marcar lá no plano cartesiano para esboçar esse gráfico aí, eu estou analisando apenas um período, tá, gente? Os, os pontos que eu vou colocar, né, eles são da forma x, tá? F de x. Então, eu vou pegar essas duas colunas aqui, né? Vou ter o ponto 0, 2, aqui o ponto 0, 2. Eu vou ter o ponto π sobre 2, 3. Então, quando x for π sobre 2, o y vai ser 3. E por aí vai, tá? E aí está o nosso gráfico. Está aqui o ponto 0, 2, π sobre 2, 3, está aqui, tá? π, 2, 3π sobre 2, 1 e 2π, 2. Tá? Esse aqui tá o primeiro período, né? Começando aqui, né? Vindo de 0 a 2π, ok? Só para a gente recapitular, né? A função f de x igual a seno de x, se eu não tivesse esse 2 aqui, né? Deixa eu só remover essas anotações aqui, tá muito poluído aqui. Bom, se eu não tivesse esse 2 aqui, né?
eu teria a função seno de x como a gente viu, né, no primeiro vídeo, né? Então, ela passaria pelo ponto 0, 0, né? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, de 3π sobre 2 é menos 1, passaria mais ou menos por aqui, ok? E de 2π é 0, tá? Então, o gráfico da função, tá, faria isso aqui. Lógico que meu desenho está horrível, né? Esse meu pontilhado aqui. Mas comportaria mais ou menos dessa forma. Ok? O que aconteceu aqui? Esse gráfico ele sofreu uma translação. Ele está duas unidades acima, que é exatamente isso daqui. O valor dessa constante A. Tá? Então, o efeito que esse A provoca no gráfico, né, é uma translação vertical no gráfico. Tá? Seja para cima ou seja para baixo. Lógico, como esse A é positivo, né, então vai ser para cima. Bom, vamos verificar aqui. Está aqui, por exemplo, a função seno de x, e aqui eu vou estar variando o valor de A. Ó. Esse A vai aumentando, ó, o gráfico vai subindo. Então, a função, por exemplo, 1 mais seno de x, eu tinha a função f de x igual a seno de x. Tá? Estou somando uma unidade, então, em vez de ela ficar variando, por exemplo, de menos 1 a 1, como ela variava, né, ela agora está de 0 a 2, porque eu estou uma unidade, o y, né, está sendo, as ordenadas desses pontos aí, né, estão sendo aumentadas de uma unidade. Okay? Então, à medida que esse A vai aumentando, o gráfico vai subindo. Quando o A vai diminuindo, o gráfico vai descendo. Né? Então, o efeito desse A, tá, é uma translação, tá, vertical aí no gráfico da função. Deixa eu deixar o A igual a 0, né? Eu volto para a função original que a gente tinha, foi que a gente conheceu no primeiro vídeo, né? Ok? Bom, beleza. Então, vamos lá. Outro tipo de função que a gente vai ver separadamente, né, são as funções do tipo f de x igual a b vezes o seno de x. Então, dado um x, o que é que eu faço? Calculo o seno dele. Calculado o seno desse x, eu multiplico por uma constante b. E vamos ver o que é que vai acontecer, né? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui essa função f de x igual a 3 vezes o seno de x. Tá? Então, está aqui uma tabelinha. Tá? Novamente, ó, eu pego os valores de x, calculo os senos, tá? E depois multiplico esses senos por 3. Então, foi isso que eu fiz aqui. Ó. Peguei aqueles mesmos valores, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, aqui os senos que a gente já conhece. Então, ó, e agora eu vou multiplicar por 3. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, 0 vezes 3 dá 0, menos 1 vezes 3 dá menos 3, e 0 vezes 3 dá 0. Então, eu vou ter esses pontos daqui, né? 0, 0, tá? π sobre 2, 3, π, 0, tá? 3π sobre 2, menos 3 e 2π, 0. E está aí o esboço, né? Aqui, ó, 0, 0, π sobre 2, 3, π, 0, 3π sobre 2, menos 3 e o 2π, 0. E eu construí aqui o primeiro período dessa função, né? E tá dando para a gente ver aí mais um pouquinho, né? Um pouco antes e um pouquinho depois disso. Tá? Só relembrando, né? A função f de x igual a seno de x, ou seja, se no lugar desse 3 aqui eu tivesse um 1, né? Então, ela ia passar por aqui, né? Aqui, tá? Ia acontecer isso aqui, né? Então, o gráfico dela ia fazer isso aqui. Aqui, ó. Lógico, a curvinha aqui não está muito legal não, né? Bom, mas dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu aí, né? Esse gráfico, ele meio que foi esticado, né? O que mudou aí, na verdade, foi a amplitude da função seno. A gente tinha, né? Lá no vídeo passado a gente viu que a função seno, ela tem amplitude igual a 1. Né? Essa altura daqui da onda original é 1. E agora essa amplitude ela passou a ser 3. Tá? A amplitude dessa função aqui passou a ser 3. Ok? Bom, vamos ver aqui na animação. Né? Novamente, está aqui a função f de x igual a 3 seno de x. Tá? E à medida que esse b vai variando, ó, se o b for aumentando, ó, vai aumentando a amplitude da minha função. Tá? Quando b vai diminuindo, volta a diminuir. Só que, na verdade, sem relação não é o valor de b, é o módulo de b, tá certo? O valor absoluto dele. Então, ó, à medida que o módulo de b vai diminuindo, ó, a amplitude dela vai diminuindo. Tá? Obviamente, quando esse b é zero, né, eu tenho f de x igual a zero, é uma função constante. Tá, ok? Tá aqui, certo? E observe, ó, quando b é 1, né, eu tenho aquela função seno, como a gente estudou. Tá? E se esse b ele se tornar negativo, ó, tá?
existe uma rotação vertical aí, né? Um espelhamento aí, tá? No gráfico da função, ok? Mas aí, ó, a amplitude ela volta a aumentar à medida que o módulo do B vai aumentando, tá? O B está diminuindo, né? Ele está negativo, só que o módulo dele está aumentando, então a amplitude também vai aumentando, ok? Então esse B, esse parâmetro B, né? Ele interfere diretamente aí, tá? Na amplitude da função, ok? Vou deixar aqui no 3 como estava, né? Beleza. Bom, é, outro tipo, né? Outro tipo que a gente vai estudar, tá? São as funções do tipo f de x, tá? Igual a seno de c vezes x, ok? Então, dado um x, tá? O que é que eu faço? Eu multiplico esse x por c para só depois achar o seno, tá? Vou pegar um exemplo aqui, pegar a função f de x igual a seno de 2x, ok? E vou montar uma tabelinha também, tá? Só que essa tabelinha ela vai mudar um pouquinho, tá bom? Vamos ver o que é que vai mudar aí. Bom, dado um x, esse x ele vai ser dobrado, vai ser multiplicado por 2, e depois eu vou pegar o seno desse dobro de x, tá? O que mudou nessa tabela em relação à tabela que a gente tinha anteriormente? As tabelas que a gente trabalhou anteriormente, né? O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. De quem é que eu estou calculando o seno, né? Eu estou calculando o seno não é do x, eu estou calculando o seno do 2x. Então, a coluna do 2x, certo? Essa coluna do 2x, tá? Para facilitar minha construção, tá? Vai ser nessa coluna que eu vou colocar aqueles ângulos que eu sei calcular o seno, né, de maneira bem direta, né? O 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, tá? Então eu preencho essa coluna daqui com esses valores, tá? Com esses ângulos. E aí eu tento depois, né, identificar quem é o x. Ok? Ó. Então, ó, 2x é 0, beleza. Quando 2x é 0, o seno de 2x é 0. Quando 2x for π sobre 2, o seno vai ser 1. Quando for π, o seno é 0 e por aí vai, né? A questão agora é, eu tenho que determinar o x, porque os pares, né? Os meus pares, lá os pontos do plano cartesiano, eles são da forma x, f de x, que é o y. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, se essa coluna daqui, se essa segunda coluna, ela representa o 2x, o x vai ser o quê? É metade disso, né? Então, é só pegar daqui para cá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo por 2. Tá? Então, 0 por 2 dá 0. Π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. Π dividido por 2, está aqui o π sobre 2. 3π sobre 2 dividido por 2 dá o 3π sobre 4. E o 2π por 2 dá π. Tá? Então, agora sim, eu tenho esses pontos, né? 0, 0, π sobre 4, 1, π sobre 2, 0, 3π sobre 4, menos 1 e π, 0. Tá? O que aconteceu aí? Vamos ver aí o gráfico. Ó. Aconteceu isso daí. O gráfico é esse azul, tá, gente? Então, ó, dentro dessa faixa amarela aqui, ó, eu tenho um período dessa função, ó, 0, 0, tá? Aqui está o π sobre 4, ok? Não está marcado aqui no gráfico, mas aqui, ó, esse aqui é o π sobre 4, ok? Então, π sobre 4, 1, π sobre 2, 0, aqui é o 3π sobre 4, ok? Aqui eu tenho 3π sobre 4, tá certo? E aqui o π zero. O que aconteceu aí? Ó, tenho tracejado aqui o gráfico original da função seno, cujo período, né, vai de 0 até 2π aqui, ó. Eu tenho um período da função, né? Nesse caso, ó, a função ela teve o seu período reduzido, né, pela metade. O período que antes era 2π passou a ser π, ó, ok? O período passou a ser π, tá bom? Então a gente vai ver que o que esse c faz, né? Ele interfere diretamente no período da função, tá? De que forma, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas já antecipando para vocês, né? Ah, no caso, quanto maior for esse c, né? Tá? Em módulo, menor vai ser o período da função, tá bom? No caso aqui, eu tinha o período original, né? Era 2π, o período da função seno. Nesse caso, eu tenho 2π, tá? Dividido por 2. Esse 2 ele é o módulo do c, tá certo? Então, 2π sobre 2 é π. Tá? Então, o período dessa função, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Mas ele é 2π dividido por c. Ok? 2π dividido por c. Bom, vamos ver isso na animação também. Está aqui, tá? A função seno de 2x, meu c é 2. À medida que esse c vai aumentando, ó, o período vai diminuindo. Ó. Ok? Diminui o período, né? Aumenta a frequência aí dessa onda, né? Ok? Ó. Por exemplo,
quando o período for, ou melhor, quando esse C for 4, tá aqui o 4, ó, então o período vai ser dividido por 4. Eu vou ter 2π dividido por 4, que é π sobre 2. Ó. Então, ó, um ciclo completo está aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Tá? Essa faixa verde está representando aí um primeiro período aí da função. Tá? Então, ó, ok? E à medida que em módulo esse C vai diminuindo, né, tá, o período vai aumentando. Ó. Olha aí. Por exemplo, quando C é meio, ó, meio, deixa eu pegar o meio. Ó, eu tenho 2π dividido por meio, tá? Que vai dar 4π. Então, ó, o período que era 2π passou a ser agora 4π. Tá ok? Beleza, né? Vamos lá então. Outro tipo, né, de função que a gente vai falar, né, são as funções do tipo seno de x mais d. Então, esse d, né, ele é uma constante que está sendo somada aqui, tá, ao meu x ou a um múltiplo de x que a gente pode ter também, né, caso eu tenha um c diferente de 1, tá, ok? Dentro do argumento aqui, tá? Bom, pegar um exemplo aqui, eu tenho a função f de x igual a seno de x mais π sobre 4. Tá? Novamente eu vou montar uma tabelinha, que nem a gente fez. Está aqui a tabela, tá? E novamente, ó, prestem atenção nesse detalhe, né? Em que coluna eu vou colocar, né, aqueles ângulos notáveis lá, né? O 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. É na coluna de quem eu estou calculando o seno. Então, ó, essa função, ela pede o seno de quem? Ah, o seno de x mais π sobre 4. Beleza, então, o x mais π sobre 4, tá? Vai ser, no caso, na coluna do x mais π sobre 4 que eu vou colocar aqueles valores. Calculo os senos, tá aqui na coluna, na terceira coluna, né, os senos desses valores, a gente já conhece bem, ok? Mas agora eu tenho que identificar o x, já que meus pontos são da forma x, f de x, né? Bom, como é que eu vou achar o x? Ó, olhando para a segunda coluna, o que é que eu tenho nela? Eu tenho x mais π sobre 4. Então, eu tinha um x, somei π sobre 4 para chegar nesses valores. Então, daqui para cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair π sobre 4. Então, ó, 0 menos π sobre 4, está aqui. π sobre 2 menos π sobre 4, dá π sobre 4. π menos π sobre 4 dá 3π sobre 4, e por aí vai. E aí eu tenho minha tabelinha preenchida, tá? E vou marcar os pontos x, f de x, né? No caso, menos π sobre 4, 0. π sobre 4, 1. Vou marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, está aqui de vermelho. Então, ó, menos π sobre 4, 0. π sobre 4, 1. 3π sobre 4, 0. 5π sobre 4, menos 1. E 7π sobre 4, 0. Tá? Percebam que eu tenho aí de verde tracejado, tá? O gráfico original da função seno. Tá? F de x igual a seno de x. Esse verde aqui, né? É o f de x igual ao seno de x. Ok? O que aconteceu aí? Esse gráfico da função seno, né, esse verde aí, ele sofreu uma translação. Tá? Ele foi jogado um pouquinho para a esquerda. Quanto que ele foi jogado para a esquerda? π sobre 4. Tá? Esse ponto daqui, ó, ele foi deslocado para cá. Tá? É uma diferença aí de π sobre 4. Aqui. Ok? Então, esse D ele provoca essa translação horizontal. À medida que esse D vai aumentando, o gráfico vai se deslocando para a esquerda. Tá? E à medida que o D vai diminuindo, o gráfico vai se deslocando para a direita. Vamos ver na animação aqui. Está aqui, ó, a função seno, né? Quando D é 0. Se esse D ele vai aumentando, ó, olha o gráfico caminhando para a esquerda. Ok, ó, tá aí. Certo? Aí. Quando D vai caminhando para a esquerda, o gráfico vai quando D vai diminuindo, né, o gráfico vai caminhando para a direita. Beleza? Então, ó, o efeito que esse D provoca aí, tá, é uma translação horizontal no gráfico dessa função. Beleza? Ótimo. Bom, vamos lá então, continuando aqui, né? Resumindo, né? O que a gente viu? Mudar o parâmetro A, né, vai me provocar uma translação vertical no gráfico, vai jogar o gráfico para cima ou para baixo, né? Eu vou ter o seno de alguma coisa e vou estar somando ou subtraindo aí uma constante, né? Mudar o parâmetro B, que é aquele númerozinho lá que está multiplicando o seno, né? Vai me dar uma mudança de amplitude, tá? Vai mexer na amplitude aí do gráfico. Modificar o parâmetro C, vai mexer no período da função. Ok, a gente viu isso. E o D, né, vai provocar uma translação horizontal no gráfico dessa função. Tá?
lembrando, né, quem é cada um desses parâmetros aí, né? As funções que a gente está estudando, né? Agora a gente está falando assim, ó, a função dessa forma, f de x igual a mais b vezes o seno de c vezes x mais d. Tá? Então, o a, essa constante aqui, esse termo independente aqui, tá certo? O b é o coeficiente aqui do seno, tá? O c é quem está multiplicando o x aqui dentro do argumento, e o d é aquela constante que está sendo somada aqui ao cx. Beleza? Bom, como é que se comportaria uma função desse tipo? Tá? Como é que se comportaria uma função com esse formato aí? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha, né? Dar uma espiadinha. Então, tem aí uma função, essa é a função seno. Ó. O a é 0, o b é 1, o c é 1 e o d é 0. Tá? Então, esse a, tá certo? Ele, ó, como nós vimos, né? Provoca uma translação vertical aí no gráfico. Vai jogar o gráfico para cima ou para baixo. Né? Bom, esse b, né, ele mexe na amplitude da função, ó. Não é isso? Vou aumentar aí a altura da minha onda aí, né? Ok? Então, esse b cuida disso aí, tá? O c, ele mexe no período da função, nós vimos isso. Ok? O c mexe no período da função, tá? E o d provoca uma translação horizontal. Vai jogar meu gráfico para a esquerda se eu estiver aumentando, ou para a direita se eu estiver diminuindo. Beleza? Bom, a gente viu tudo isso aí com relação ao seno, né? Mas vale para o cosseno também, tá, gente? Deixa eu exibir aqui uma função cosseno, com os mesmos parâmetros, tá? Tá de vermelho aí, a função seno tá de verde. Então, ó, o A, translação vertical, o B vai mexer na amplitude da função, tá? Ok? O C mexe no período da função, e o D, uma translação horizontal. Beleza? Então, temos tudo isso daí. O conjunto imagem, tá? Ele vai ser modificado por dois desses parâmetros. Quais são os parâmetros que vão mudar o conjunto imagem dessa função, né? O A, obviamente, já que esse A, né, vai jogar o gráfico para cima ou para baixo aí, né? Tá? Esse parâmetro aí provoca esse efeito, né? Então, vai mexer diretamente no conjunto imagem. Mas além dele, quem é que vai mexer no conjunto imagem, né? É o B que mexe na amplitude da função, tá? Porque mexendo nesse B, né, eu estou mudando o tamanho do intervalo aí, né, do conjunto imagem, tá certo? Então, eu tenho isso daí, por exemplo, B igual a 2 e o A igual a 1. Vamos pegar essa função aqui. Então, eu tenho 1 mais 2 vezes o seno, deixa eu deixar o C igual a 1, deixar o D igual a 0. Então, eu tenho aqui a função 1 mais 2 seno de x. O que acontece? O seno, a gente sabe que varia de menos 1 a 1, não é isso? Menos 1 a 1. Só que eu estou multiplicando por 2, né? Esse b é 2. Então, ele vai passar a variar de menos 2 a 2. Ó. Bom, deixa eu deixar o a igual a 0. Vou mexer um de cada vez, né? Então, aqui o b é 1. Essa é a função seno. Beleza. Então, conjunto imagem de menos 1 a 1. Está aqui, ó, conjunto imagem menos 1 a 1. Tá? Se eu fizer o b igual a 2, ó, meu conjunto imagem passou a ser de menos 2 a 2. Tá? A partir do momento que eu somo uma unidade, ó, o a igual a 1, então, em vez de ficar de menos 2 a 2, tá? O que vai acontecer? Vai ficar de menos 1 a 3. Tá? A gente vai falar sobre isso, mas só reforçando, né, o conjunto imagem. Tá? O conjunto imagem da função é um intervalo que vai de a, tá certo? O que acontece? O a, né, esse 1 aqui, ó, é o eixo central aqui da minha senoide. Tá? É o y igual a 1, porque o a é 1. O que acontece? Eu tenho uma amplitude que é 2, então eu vou pegar 2 para cima, 2 para baixo. Então, esse a ele vai ser somado com esse 1, no caso, né? Ele vai ser somado com menos 2 e com mais 2. Então, é a menos o módulo de b até a mais o módulo de b. Esse é o conjunto imagem da função. Tem um slide só falando sobre isso, tá? Vou avançar aqui. Bom, então, determinando a amplitude, como a gente já viu, né? Esse b muda a amplitude da função, ok?
A amplitude nada mais é do que o módulo desse b. A amplitude da função seno ou cosseno, tá? No caso, é o módulo desse b. Ok? Está aqui a amplitude da função. Por exemplo, aqui eu tenho b igual a 2. Então, ó, amplitude 2. Beleza? Conjunto imagem, como a gente acabou de falar, tá? É um intervalo que vai de A menos o módulo de B até A mais o módulo de B. Porque o A, ó, vai jogar para cima ou para baixo, né? Essa translação aí vertical que a gente já viu. E o B mexe diretamente na amplitude da função. Ok? Então, tá aí, por exemplo, a função... pronto. Menos 2 mais 4 seno de x. Então, tem essa função daí. Bom, o seno de x varia de menos 1 a 1. Quando eu multiplico por 4, vai ficar de menos 4 a 4. Quando eu subtraio duas unidades, né, então vai ficar de menos 6 a 2. E está aqui o conjunto imagem, né? Intervalo de menos 6 até 2, como a gente está verificando aí. Ok? E o período, né, nós já vimos também, tá? É o c que cuida do período, né? Então, o período de uma função é 2π, que é o período original da função seno, tá? Dividido pelo módulo desse c. Ok? 2π sobre módulo de c, à medida que esse c vai variando. Aí, ó, se o módulo dele aumenta, tá? O período vai diminuindo. Se o módulo de c diminui, o período aumenta. Tá? O módulo, tá, gente? Ó, porque o c ó, ele agora está diminuindo, mas em módulo está aumentando. Estou com valores negativos, não é isso? Ok? Bom, então tem isso daí. Tá aí, né, um resumão. Tá? Dado uma função desse tipo, f de x é a mais b seno de cx mais d, ou cosseno. Tá? O domínio, conjunto dos reais. A amplitude é o módulo de b. Tá? Conjunto imagem é o intervalo que vai de a menos o módulo de b a mais o módulo de b. E o período é 2π dividido pelo módulo de c. É isso que a gente tem. Tá bom? Vamos fazer o gráfico, né? Vamos esboçar o gráfico de pelo menos uma funçãozinha, né? Então, completinha aí com os 4 parâmetros, ó, esse exemplo daí. Eu quero esboçar um período, tá, do gráfico dessa função. f de x igual a 1 mais 3 vezes seno de 2x mais π sobre 4. Tá? Antes da gente esboçar, né, a gente já pode identificar aí, ó, quem é a amplitude dessa função. A amplitude é o módulo, tá, de b. Esse b não é 3, então é o módulo de 3 que é 3. Essa é a amplitude. Tá certo? Qual é o período dessa função? O período é 2π dividido pelo módulo do c. O c é 2. Então, 2π dividido pelo módulo de 2, né? Isso dá π. Ok? E o conjunto imagem dessa função, qual vai ser? É só a gente pensar, o seno varia de menos 1 a 1. Né? Menos 1 a 1. O que é que eu estou fazendo com esse seno? Eu estou multiplicando ele por 3. Então, ele vai ficar variando de menos 3 a 3. E depois disso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando uma unidade. Então, ó, menos 3 mais 1 dá menos 2, 3 mais 1 dá 4. Então, o conjunto imagem dessa função, tá, vai ser um intervalo de menos 2, ok? Menos 2 até 4. É isso daí, tá? Mas vamos avançar aqui, né? Deixa eu só limpar aqui, apagar essa tinta. Bom, então tá aí, vou montar uma tabelinha, tá? Com passo a passo, né? Tá bem detalhada essa tabela, algumas colunas dessas, né? À medida que a gente vai pegando mais prática, podem ser omitidas, tá? Mas aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um certo x. Dado um certo x, o que é que eu faço? Eu multiplico por 2. Depois que eu multiplico esse x por 2, eu somo π sobre 4, ok? Feito isso, eu tenho um ângulo aqui, né? Então, vou calcular o seno dele, calculo o seno disso tudo. Dado esse seno, eu multiplico por 3 e depois eu somo uma unidade. Tá? Então, vai ser isso que a gente vai fazer, né? Agora vem aquele detalhezinho que a gente falou, né? Em que coluna, né, eu vou colocar aqueles ângulos notáveis? Na coluna de quem eu estou calculando o seno. Então, é o seno de quem que eu estou calculando? 2x mais π sobre 4. Então, vai ser nessa coluna daqui, tá? Vai ser nessa coluna, ok? Que eu vou colocar aqueles valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, vou começar por aqui, ok? Então, tá aí, trabalhar primeiramente nessa coluna. Tá aqui. Então, aqui os valores.
Aí eu vou começar preenchendo para a direita, tá? Bom, dados esses valores, o que é que eu faço? Calculo os senos, que a gente conhece, tá aí. Dados esses senos, o que é que eu estou fazendo? Ó, estou multiplicando por 3. Então, multiplica todo mundo aí por 3. E depois o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando a unidade. Então, pega esses valores dessa última coluna aí que está preenchida, soma uma unidade. Ok? Bom, então já tem aqui os y, né, as ordenadas, né? Tenho que chegar aqui nessa primeira coluna aqui, que é do meu x. Como é que eu chego aqui? Bom, se essa terceira coluna aqui, né, que está com os ângulos notáveis, né, ela representa 2x mais π sobre 4, daqui para cá o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir π sobre 4. Pego cada um desses valores aqui, diminuo π sobre 4, né? Então, vai ficar dessa forma. 0 menos π sobre 4, está aqui, menos π sobre 4, π sobre 2 menos π sobre 4, e por aí vai. Tá ok? E essa coluna, nessa segunda coluna, ela representa o quê? O dobro do x. Então, o x é metade dela, né? Então, de 2x, tá? Para que eu obtenha o x, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 2. Então, pega essa segunda coluna, divide todo mundo por 2. Tá aí. Então, tem os valores de x, tá? E do f de x, que é isso aqui. Ok? Então, foco nessas duas colunas aí, né? Beleza? E vou esboçar meu gráfico, né? Ele vai passar pelos pontos menos π sobre 8, 1, π sobre 8, 4, 3π sobre 8, 1 e por aí vai, né? Então, cadê? Tá aí, ó. Tá? Alguns desses pontos, né? Menos π sobre 8, 1. Tá? Tá aqui o π sobre 8, 4, por aí vai. Aqui eu tenho apenas um período. Tá? Vou preencher o gráfico completo aqui, tá? Então, tá aí o gráfico da função f de x igual a 1 mais 3 vezes o seno de 2x mais π sobre 4. Beleza? Bom, então é isso aí, tá, gente? Um abraço aí para vocês, tá? E no próximo vídeo a gente faz alguns exercíciozinhos, tá? Com aplicações aí dessas funções, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.